Olá pessoal, bem-vindos a mais um Boris Responde, quando vocês mandam suas dúvidas e o Boris Feldman responde. Você tem aquele problema te afligindo, aquela preocupação que ninguém consegue te acalmar, resolver para você? Manda para cá no e-mail borisresponde@autopapo.com.br, relato do problema, nome completo e um pouquinho de paciência, porque é o próprio Boris quem responde todos vocês, tanto aqui na tela quanto por e-mail. Você quer ver os Boris Responde anteriores, um riquíssimo acervo com mais de 1000 perguntas respondidas, link aqui em cima, vai lá, já estamos no Boris 90, quase 100, agora de cabeça eu não estou lembrando. Se você curte aqui o nosso Boris Responde, curte os vídeos que a gente tem no nosso canal no YouTube, se inscreve, dá essa força pra gente, aciona o sininho para ser avisado toda vez que tiver algo novo postado por aqui. São no mínimo 2 vídeos por dia, 2 dicas do Boris, fora boca no trombone, avaliações, muito legal. E quanto mais você curte, mais você se inscreve, mais força o YouTube dá pra gente distribuir nosso conteúdo e a gente faz mais conteúdo e fica esse círculo virtuoso. E sem mais enrolação, vamos acelerar aqui o nosso Boris Responde com a pergunta do Marcelo Ribeiro, que quer saber por que atualmente para a venda de carros novos ainda precisa das concessionárias. Ele entende que muita gente quer olhar o carro, sentir, encostar, mas aí nesse caso um simples stand da marca não resolveria. E ele pergunta isso tudo para saber se, eliminando as concessionárias do processo, o custo de venda dos carros novos não cairia. Bem-vindo, Boris Feldman. Bem-vindo, Felipe Boutros, nosso grande copiloto. Bem-vindo a todos vocês que estão nos assistindo e contribuindo para o Boris Responde com as suas perguntas. Sem pergunta não tem resposta, sem resposta não tem Boris Responde. E então vamos responder ao Marcelo, que está querendo acabar com a gloriosa classe das concessionárias. Ô Marcelo, seria exatamente tudo aquilo com que a gente sonha, é eliminar uma etapa do processo. Se tirar a concessionária, vai abaixar o preço do carro. Mas as fábricas sabem disso. Mas é impossível tirar a concessionária. Primeiro, porque você imagina, a fábrica vai botar um stand. Em que país que você mora? No Luxemburgo? Deve ser, porque aqui no Brasil nós temos 500 concessionárias em algumas marcas, 200 em outras. Como é que a fábrica vai resolver essa capilaridade, essa distribuição dos carros? Segundo, quem vai fazer revisão de entrega? Terceiro, quem vai dar assistência técnica? Quem vai garantir o seu carro? Se quebra alguma coisa no período de garantia, como é que você vai fazer? Tem que ir na concessionária. Quem é que treina os mecânicos especificamente para o seu carro? Tudo isso é a concessionária. Então, sem a concessionária, a fábrica está impossibilitada de distribuir seus automóveis a contento. O Everson de Assis, Boris, relata aqui que o pai dele sempre alertava que deixar o carro com a chave no contato e com a ignição ligada, só o painel aceso, antes de ligar, fazer isso durante muito tempo pode esquentar a bobina e danificar o carro. Ele quer saber se isso é verdade ou acontecer somente nos carros mais antigos. A nossa eficiente produção, salve o Charlinho, hein? Já deixou aqui uma bobina, é isso aqui, ó. Recebe corrente de 12 volts e manda uma corrente de 20, 30 mil volts, com amperagem bem pequenininha. O problema é que a bobina funciona recebendo impulsos e cada impulso que ela recebe, ela aumenta a voltagem e manda para a vela. Essa antiga aqui alimentava todos os cilindros de um carro, em geral. E ela, se ela está recebendo a corrente e não está mandando a corrente para a vela, ela vai esquentando, esquentando, esquentando. Às vezes até pula essa tampa aqui de tanto que esquentou. Mas hoje não existe mais isso. Por quê? Porque hoje, primeiro que é uma bobina para um cilindro, uma bobina para 2 cilindros. E ela não recebe essa corrente toda. É muito raro as bobinas novas. Abre o capô do seu carro, você vai ver aquela quadradinha, nem o formato não é mais esse. Ela é quadradinha, ela não se esquenta como essa e o risco disso acontecer é quase nenhum. Esclarecido, Everson. Agora vamos ao Mohamed, que tem Santa Fé e Meriva. E o mecânico recomendou, Boris, que ele usasse um condicionador
de metais, no caso do da Bardal. O que você acha disso, Boris? Você recomenda também o condicionador de metais? Mohamed, Salam Aleikum, hein? Antes de mais nada. E condicionador de metais, nós temos uma história enorme com condicionador de metais. A gente não acredita muito que isso funcione não, viu? Funciona para quem fabrica, né? Põe uma bela grana no bolso. Nós já tivemos aqui vários atritos e controvérsias com o tal de Militec, que eu estou vendo aí, agora você passa no posto, tem até bandeirinha da Militec, e Bardal também faz esse condicionador de metais. Será que isso funciona? Eu nunca vi um experimento científico dizer que isso funciona. Pelo contrário, alguns que levam cloro na composição costuma até enferrujar alguns dos componentes metálicos do motor. Vou deixar o link aqui em cima, falando um pouco desse condicionador do Militec, os problemas que ele pode causar no motor do carro. Vamos agora continuar aqui falando de remap, Boris Feldman. Duas dúvidas chegaram, a do Wendel Lima, deixa eu achar outra aqui, e a do Vanderlei Antônio Finotti. O Wendel quer saber sobre o remap de câmbio e o Vanderlei sobre o remap de motor. No caso do Vanderlei, ele quer saber se é possível fazer uma reprogramação para diminuir o consumo. E o Wendel quer saber sobre o remap de câmbio, se vale a pena, as vantagens e desvantagens desse procedimento. Nesse caso aí, para quem não sabe, remap é remapeamento. Você interfere na curva de funcionamento da caixa ou do motor, muda o regime de rotações. No caso da caixa, as marchas passam a ser trocadas com outro regime de rotações. O motor, você pode diminuir o consumo? Pode, é só você remapear a eletrônica para reduzir um pouco o fornecimento de combustível, gasolina ou etanol. Agora, em qualquer dos dois casos, o melhor mapeamento que existe é o da fábrica. Ela procura conjugar, conciliar, harmonizar melhor desempenho com menor consumo e menor índice de emissões de poluentes. Então, se você mexer no motor, fizer o remap do chip da injeção eletrônica, consegue sim diminuir o consumo. De repente você vai aumentar as emissões, de repente você vai reduzir a durabilidade do motor, de repente você vai fazer com que o motor trabalhe em temperaturas mais elevadas. Tudo pode acontecer, tanto no remap do motor quanto no remap da caixa. Você está curtindo aqui o nosso Boris Responde? Deixa seu like aí, muito importante para nós. E vai lá nas nossas redes sociais também, nos siga por lá. Facebook, Instagram e TikTok estão aí na tela. Tudo para nos ajudar. Valeu, agradeço e já emendo a pergunta do Humberto Carvalho, que tem umas dúvidas sobre carros elétricos, Boris. Ele tem uma ideia aqui, quer saber se é viável. Um carro com um gerador para a produção de energia para carregar as baterias. E para rodar esse gerador seria um sistema integrado aqui, de acordo com o Humberto Carvalho. Primeiro, um pequeno motor a combustão, de preferência a etanol, apenas como gerador para as baterias. A segunda parte desse sistema é o uso de energia de vento, para quando o carro gerar, o próprio fluxo de ar do carro também ajudaria para carregar. E por fim, usar o próprio movimento das rodas ou eixo para também ajudar a rodar o gerador. Ele acredita que dessa forma resolveria o problema de autonomia dos carros elétricos, ainda com forte apelo de sustentabilidade. Você acha, Boris, que isso é possível? Ou, de acordo aqui com Humberto, palavras dele, uma utopia, uma viagem da cabeça dele? Humberto, você não está sendo muito criativo não, porque esse motorzinho a combustão, etanol, quem sabe, para gerar energia para as baterias já existe. Chama Nissan e-Power. Já tem até à venda, ainda não no Brasil, mas está chegando. Essa ideia é boa, mas já existe. A de usar o
a energia eólica, ar, vento, só se você puser uma torre com aquelas hélices enormes em cima do seu carro, porque só o deslocamento de ar do carro não vai ser suficiente para gerar tanta energia elétrica. E a sua terceira ideia, seria o moto perpétuo, seria as coisas funcionar sem necessidade de combustível. Se você tem um carro rodando, põe um gerador, que a roda está virando esse gerador para voltar energia para a bateria, ora, da onde está saindo energia da roda para o seu geradorzinho aí? Está saindo da própria bateria. A bateria vai ter que oferecer uma energia elétrica, uma corrente elétrica maior para alimentar o seu gerador. Então, isso não existe, não resolve, a conta não fecha. Se isso fosse possível, se a gente ia botar um gerador na roda do carro, punha a carga na bateria e ele ia rodar a vida inteira. Não ia mais precisar de parar em lugar nenhum para recarregar. Tá certo, Felipe? Se você falou, eu acredito. O Antônio Vitor Braga, ele é um entusiasta aí do automóvel, embora ainda não possua um carro. Ele quer saber sobre freio motor. Ele sabe das vantagens, mas queria saber se com o tempo há algum desgaste no motor, óleo ou impacto no consumo. Ele até acha pertinente abusar um pouco do motor e gastar um pouco a mais de combustível para garantir a segurança dos passageiros. Mas e aí, o freio motor tem alguma consequência prejudicial, Boris? Absolutamente nenhuma. Pelo contrário, ele é muito recomendável usar o freio motor, porque você está usando do motor para ajudar a frear o carro, dar mais segurança e reduz o desgaste dos componentes do freio. Só não pode exceder o giro, né? A rotação. Ah, bom, aí você quebra o motor inteiro. Nós estamos conversando, né, no uso razoável. dentro do razoável. Se você puser o carro a 10 mil giros, só podia ir a 7, o motor explode na hora. Você tem que funcionar dentro do giro máximo que mostra ali no contagiro, né? Não entra na faixa vermelha, claro. Carlos Biernat tem um Gol com 9 mil quilômetros, 2019 o carro, rodando pouquíssimo. Falou que sai com o carro e roda cerca de 5 a 10 quilômetros só para manter a saúde da bateria, do motor, da lubrificação. Mas a dúvida é, para fazer isso, ele realmente precisa circular com o carro ou basta ligar pelo tempo suficiente para o motor atingir aquela temperatura ideal? Isso já resolve tanto a questão da bateria quanto da lubrificação, Boris? Olha, Bernard, não existe essa história de você deixar o carro funcionando na garagem, não. Pode, mas ele vai ficar em marcha lenta. Vai carregar a bateria só um pouquinho. Você não vai tirar o carro do lugar, os pneus não vão ter o contato com o piso em lugares diferentes. Então, sai com o carro, dá uma volta. Você está usando o freio, está fazendo a lubrificação da caixa, do motor, de tudo. Dá uma voltinha de 10 minutos, deixa de ser preguiçoso, tá? Olha, e aproveitando aqui, vou dar uma dica. Se você está pensando em comprar um carro seminovo, você consultar a nossa parceira, a Olho no Carro. E o que a Olho no Carro oferece? Você vai lá com a placa desse usado, desse seminovo que você está pensando em comprar, coloca lá e você tem um histórico completo desse automóvel, se tem indício de sinistro, indício de passagem em leilão, se tem uma pendência judicial. Ou seja, você só vai comprar um carro bomba aí se você vacilar e não for lá na Olho no Carro. E para você que está nos acompanhando aqui, no Boris Responde, vou deixar um presentão, um desconto limitado de 25% para você usar lá na Olho no Carro. Link na descrição já com o cupom embutido. É limitado. Então você bobeou, tá vendo esse Boris Responde aqui muito tempo depois? Não fica triste não, tem um outro cupom, 15% de desconto. Então vai lá na Olho no Carro, não compre o seu seminovo aí empipinado. E voltando aqui ao nosso Boris Responde, o Anderson Silva tem um HB20 S 1.6 2015 e ele fala aqui, Boris, quando o carro está todo ocupado, ele acha que a mola desce de uma tal maneira que as rodas quase batem na carroceria. Ele quer saber se existe alguma opção intermediária fora as molas de gás para kit GNV. E essa agora, Felipe? Eu sou sempre adepto de que se você seguir a capacidade máxima, por exemplo, indicada no manual, você não vai ter problema. Pronto, seu carro só vai abaixar muito se ele está projetado para 400 quilos e você puser 600, 700, aí o carro vai arriar. Aí coitada da mola, coitada do amortecedor.
Se você anda sempre com o carro carregado e quiser dar um reforço, essa ideia da mola para o GNV, porque o GNV é mais pesado mesmo, né? Ele pesa os cilindros de gás, então é uma solução. Mas se você anda dentro do limite de carga prescrito pela fábrica, não há com que você se preocupar. Até porque dizem que cada vez o curso da suspensão está ficando mais reduzido, você tem impressão que está esbarrando, está nada. Dúvida do Anderson esclarecida, agora vamos à do Álvaro Pereira, que quer saber sobre a barra anti-torção, se ela melhora a estabilidade do carro e se faz diferença na segurança em carros de passeio, ou é tudo conversa furada. Se melhora, por que não vem instalada de fábrica? Ô Álvaro, se você tem um carro de rally, de quilômetro de arrancada, de competição, vale a pena pôr a barra de torção que vai nas torres dos amortecedores para firmar a suspensão. Agora, se você anda normalmente nas ruas, nas estradas e não passa de certa velocidade, né? Não chega nunca a 300 por hora, digamos assim, não precisa de colocar essa barra de torção. A fábrica não coloca porque é jogar dinheiro no lixo. Para quem anda normalmente, não há nenhuma necessidade. Ô Boris, o Luiz Lima dos Santos adquiriu um Sentra CVT 2008. Ele é muito precavido. Antes de tirar o carro da loja, ele já contratou um seguro. E antes de levar para casa, ele já parou na oficina, trocou correia, bateria, vela, pastilha de freio, pneu, óleo do motor, do câmbio, fluido de freio, arrefecimento. E ele fez isso mesmo não percebendo nada de errado no carro quando deu aquela voltinha, né, antes de fechar negócio. Ele agiu certo ou foi apenas paranoia? Ô Luiz Lima, se foi paranoia, eu vou amanhã para o psiquiatra, porque eu faço exatamente o mesmo. Comprei um carro usado já, bastante rodado, eu não sei o que foi feito antes. Você está certíssimo, paranoia nenhuma. Tem que trocar mesmo todos os óleos e filtros e bateria, pneus, em geral já passaram do limite. Está certíssimo. Continue assim e rode tranquilo e não tenha problemas para conversar com o seu travesseiro de noite. Está tudo em ordem. O Boris está de parabéns, viu? Respondeu todas as perguntas do Boris Responde dessa vez, viu? Consegui, Felipe, sem titubear muito, né? Titubear sem ratear. Sem ratear. Sua dúvida não foi esclarecida? Se ainda tem alguma coisa te afligindo, manda no e-mail borisresponde@autopapo.com.br. Faço aqui mais um convite para você se inscrever no nosso canal, deixar o like se você curtiu, cutucar esse sininho aí para ser avisado toda vez que tiver um conteúdo novo postado por aqui. Te convido também para ir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok. Estamos nas plataformas de áudio com as dicas do Boris. E também, claro, para você ir lá no autopapo.com.br, um dos grandes portais de automóveis do Brasil. Conteúdos sobre moto, caminhão, carro, dica de manutenção, dica de legislação, lançamento, avaliação, curiosidades. Olha, conteúdo muito legal. E quem estiver assistindo a gente pelo YouTube e não tiver assinado nem cutucado o sininho, o que é que faz? Nota 0. Puxa a orelha? Puxa a orelha. E sabe o que é pior? É de graça. Pois é, não custa nada. O que tem de graça hoje em dia? Só o Boris Responde no Autopapo no YouTube. Então vai lá, se inscreve e cutuca o sininho. Obrigado a todos vocês. Valeu, pessoal. Gostou das respostas? Assine nosso canal, cutuque o sininho e veja também a playlist com todos os episódios do Boris Responde que preparamos para você.